tecido nervoso e o seu impulso nervoso. Hoje vamos caracterizar e entender o que é o impulso nervoso dentro do nosso neurônio. Esse impulso ele é caracterizado como um potencial de ação que vai ocorrer ao longo do nosso neurônio. Esse potencial de ação é nada mais nada menos que uma corrente elétrica que permite o funcionamento dos nossos neurônios. Esse impulso ele é unidirecional, ele sempre vai ocorrer da região do dendrito para a região do axônio. Vamos ao potencial de repouso da nossa célula. O potencial de repouso ele é caracterizado quando o neurônio ele está polarizado. E a polarização é o fato dos neurônios deles serem menos positivos em seu interior. O que ocorre? No interior da célula, nós temos mais cargas negativas do que cargas positivas. A forma correta da gente se referir a uma célula nesse estado é dizer que ela é menos positiva em seu interior e não dizer que ela é 100% negativa. Da mesma forma ocorre no lado externo da célula. As cargas positivas estão em sua maior parte, porém também existem cargas negativas. Então é correto dizer que o lado externo ele é menos negativo do que o lado interno. Neste momento não há condução de impulso elétrico na célula. A célula está em repouso devido à atividade da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela vai trabalhar da seguinte forma: ela vai jogar para fora 3 elementos de sódio e vai colocar para dentro 2 elementos de potássio. O que vai acontecer sempre um desbalanço em relação a essas cargas que esses elementos possuem. E isso faz com que o interior da célula seja menos positivo em relação ao meio externo. Então, essa é a condição para que a célula esteja em seu potencial de repouso. Ela está polarizada e, nesse momento, não ocorre condução de impulso. No potencial de ação, ou melhor dizendo, para que ocorra o potencial de ação, a célula precisa ser estimulada. É necessário um impulso elétrico para desencadear as reações químicas. Então, vamos a ela. Nesse momento, ocorre uma inversão de polaridade e a gente costuma dizer que a célula vai se despolarizar. Nesse momento, ocorre a despolarização da membrana. Essa despolarização ela vai ocorrer graças à interrupção da bomba de sódio e potássio, que vai permitir uma maior entrada dos elementos de sódio no interior da célula, fazendo com que esse interior fique mais positiva, tá? Então vamos rever. O potencial de ação é o momento em que a célula está despolarizada graças a um impulso elétrico que vai ocorrer nesse momento. Vai ocorrer uma inversão de polaridade graças à interrupção da bomba de sódio e potássio e os canais de sódio ficarão receptivos à entrada desse elemento. Após o potencial de ação, a célula precisa retornar ao seu estágio inicial, que é mais negativa em seu interior ou menos positiva em seu interior, né? Então, para que isso ocorra, as cargas elas precisam ser reestabelecidas de volta, ou seja, a bomba de sódio e potássio ela precisa retornar ao seu estágio funcional, que é jogar 3 elementos de Na para fora e 2 elementos de potássio para dentro, né? Isso vai fazer com que o interior da célula fique mais negativo em relação ao meio externo. Então, esses 3 estágios caracterizam a célula em diferentes momentos. No potencial de repouso, nós temos a célula polarizada com mais cargas negativas em seu interior do que fora dessa célula.
No potencial de ação, nós temos uma inversão dessa polaridade. Os neurônios eles são despolarizados graças à interrupção da bomba de sódio e potássio, que permite uma entrada excessiva do elemento Na no interior da célula. Após o potencial de ação, a célula volta ao seu estágio inicial, né, com as suas cargas negativas e maior quantidade em seu interior, e chamamos de repolarização. Esse impulso ele pode ser representado graficamente, porque as diferenças de voltagem elas podem ser medidas. Então vamos lá. No momento em que a célula ela se encontra em repouso, ela está com menos 70 milivolts, como a gente pode ver no gráfico. Para que a célula ela tenha um potencial de ação com sucesso, ela tem que passar de menos 55 milivolts. Quando o impulso ele é inferior a menos 55 milivolts, a gente caracteriza esse impulso como sublimiar, porque ele não foi capaz de gerar um potencial de ação. Diferente disso, quando a célula atinge mais 40 milivolts, caracteriza o potencial de ação. E aí, na ordem, nós vamos ter a despolarização da nossa célula, que é o fechamento da bomba de sódio e potássio, é a interrupção da nossa bomba de sódio e potássio. O potencial de ação ele é caracterizado porque ele chegou a mais 40 milivolts. Os canais de Na eles são fechados, né? Porque nesse momento a célula já chegou no seu maior grau de potencial de ação e aí a célula ela começa a fazer a sua repolarização, que é o seu estágio inicial. Então, nós precisamos saber que quando a célula chega a mais 40 milivolts, os canais que foram abertos para Na, eles são fechados, fazendo com que a célula volte ao seu estágio de repolarização. Isso é muito importante a gente saber. Temos ainda aqui um período refratário. O período refratário é o momento em que o neurônio ele não é capaz de receber nenhum estímulo, porque a célula ainda está muito negativada, tá? Então, esse período refratário, o neurônio ele não recebe nenhum estímulo. Vamos às sinapses. Sinapse é a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para o outro, ou do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico, ou do pós-sináptico para o pré-sináptico. Nós temos dois tipos de sinapse, a sinapse química e a sinapse elétrica. A primeira ela vai ocorrer através de mediadores químicos e a segunda através de ondas de despolarização. Vamos falar um pouquinho de cada uma. Na sinapse química, nós temos essa formação. É preciso um sinal elétrico para que o sinal químico ele seja desencadeado. Lembrando que o sinal elétrico ele precisa chegar a mais 40 milivolts. No neurônio pré-sináptico, a gente consegue perceber a presença de algumas vesículas. Essas vesículas em seu interior contêm neurotransmissor, né? Vamos ver qual é o papel desse neurotransmissor nessa sinapse química. Então, no momento do impulso, os canais de voltagem se abrem, permitindo a entrada de cálcio. O cálcio vai ter um papel muito importante nessa sinapse, porque o cálcio ele vai se associar a essas vesículas e vai fazer com que essas vesículas ela venha para a borda do neurônio pré-sináptico. Uma vez que ela vem para a borda e se adere à membrana pré-sináptica, ela libera o neurotransmissor. Esse neurotransmissor ele cai na fenda sináptica, porque os neurônios eles não encostam um no outro, né? Existe uma fenda sináptica onde vai ocorrer a liberação desse neurotransmissor e o neurônio pós-sináptico já tem receptores químicos para receber esse neurotransmissor. E isso é muito importante, porque esse neurotransmissor ele não pode ficar livre por muito tempo no espaço sináptico, né? Nessa fenda sináptica. Então, os receptores dos neurônios pós-sinápticos já estão na borda deles para receber esse neurotransmissor e dar andamento à sinapse química. Na sinapse elétrica, o que ocorre é que temos um sinal elétrico
de forma geral, né, 100% desse sinal elétrico, ou seja, o neurônio atingiu mais 40 milivolts. Essas sinapses elas são mais rápidas, elas são bidirecionais e elas são mais raras também, elas não ocorrem com tanta frequência no nosso tecido nervoso ou no nosso sistema nervoso. O que ocorre aqui é que as ondas de despolarização atingem as junções comunicantes e que por difusão os elementos de DNA vão propagar esse impulso. Então eu tenho um sinal elétrico, né? Os íons vão para a junção comunicante, os íons de DNA, e vão estimular essa junção através de uma comunicação citoplasmática e vai passar e o impulso elétrico ele vai ser conduzido nessa região. É muito importante a gente saber que não é possível realizar somente sinapse elétrica no nosso sistema, devido à hiperexcitação desses neurônios. Os nossos neurônios eles precisam ter processos regulatórios, porque senão a gente ia ficar o tempo inteiro fazendo sinapse, e essa hiperexcitação dos neurônios ia chegar um momento que o nosso organismo não ia aguentar. Por isso que é preciso, é necessário ter a sinapse química, porque é uma sinapse mais lenta, é uma sinapse mais controlada em relação à sinapse elétrica. Para terminar, eu só vou falar rapidinho da diferença dos neurônios não mielinizados e mielinizados, só em relação à condução, tá? Então, nos neurônios não mielinizados, que são aqueles que não apresentam a bainha de mielina, a condução desse impulso, ela é contínua, ela ocorre em ondas, tá? E nos neurônios mielinizados, o impulso ele vai ser saltatório. Tá? Ele vai saltar a região da bainha de mielina, nessa região onde não ocorre a bainha de mielina, que é essa capa de lipídio, essa capa de gordura, nós chamamos de nódulos de Rampier, e ela é formada pelas células de Schwann, que também falamos anteriormente, que é quem forma a bainha de mielina. Então, o impulso ele vai saltar através dos seus nódulos e a condução ela é mais rápida. Nossa aula termina aqui. Muito obrigada.